Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui com Dario Raum. Olá, queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui no nosso bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. E Guilhermina. Que bom que a gente está junto de novo. Então, vamos dar sequência ao estudo da pergunta 1009, formulada da seguinte maneira por Kardec: sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? Nós já estudamos anteriormente Santo Agostinho, estudamos Lamennais, e agora nós vamos estudar a dissertação de Platão em resposta ao questionamento de Kardec. Vamos, inclusive, iniciar o estudo de hoje. Nós vamos fazer a leitura do texto e o nosso Dario vai começar a parte de estudo da dissertação, tá? Então, Platão diz: guerras de palavras, já não fizestes derramar sangue suficiente? Será preciso ainda reacender as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam? O teólogo que consultar as fontes lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía a essa palavra a mesma significação que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão, pelo arrependimento, da túnica da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. É verdade que a vossa razão humana é limitada, porém, tal como a tendes, é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, não haverá um só homem de boa fé que compreenda de outra forma a eternidade dos castigos. Eternidade dos castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso tirar-lhe o mais magnífico de seus atributos, soberano poder, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra,
procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão, né? Que faleceu quase 350 anos antes de Cristo. Exato. Você vê a inteligência de Sócrates e mestre de Aristóteles. Exatamente. Tem uma biografia dele aqui pequena, né? Tem muita gente aí que eu tenho certeza que é estudante de filosofia, sabe muito mais de filosofia do que eu, mero mortal e médico, né? Mas ele era filósofo, matemático, né? Foi o fundador da academia em Atenas, né? Ele foi influenciado por Sócrates, Pitágoras, Parmênides, Heráclito, aqueles filósofos pré-socráticos que a gente chama, né? Homero também, Hesíodo, e o próprio Aristófanes, que era um teatrólogo, Aristófanes, né? E o Protágoras, né? E depois o neoplatonismo veio através principalmente de Plotino e Porfírio, né, que chegaram a influenciar Santo Agostinho muito, né. Então, os 3 pontos principais da filosofia de Platão era a teoria das ideias, teoria dos princípios e do demiurgo. Eu vou falar aqui mais da teoria das ideias, que é mais importante para isso. E ele começa as palavras deles aqui nessa mensagem, guerra de palavras, e por aí você vê a essência de Platão continuando na espiritualidade, porque você lembra dos livros Diálogos, né? Fédon, Mênon, né? As guerras de palavras, né? Os diálogos de Platão, né? São essas guerras de palavras. Bom, e a utopia platônica da República, que foi outro escrito dele, né? Que era muito igualitarista, para Sócrates inclusive. Deve haver igualdade absoluta entre o homem e a mulher, ambos devem ter a mesma educação, as mesmas oportunidades, ao chegar a serem guardiões ou governantes. Vejam aí que as ideias, vamos dizer, socialistas, entre aspas, desculpem, já vinham na cabeça de Sócrates, nessa igualdade entre os seres humanos, não é isso? Então o Platão, essas teorias das ideias dele, ele estudava as formas abstratas e não materiais, que possuem o tipo mais alto e mais fundamental da realidade. As ideias são as essências eternas do bem, do belo, etc. A conexão metafísica entre a visão do olho da alma e do objeto em razão do qual tal visão não existe. É o mais real do que o vemos habitualmente. Aí a gente lembra daquela alegoria da caverna, né? Então, ele vem, né, nessa palavra, guerra de palavras, que era a maneira dele se dirigir aos discípulos dele, né? E ele fala dessa eternidade das penas, né? Como de uma maneira crítica, né? Eternidade das penas, eternidade dos castigos, mas na frente do próprio arrependimento, né? Que o auxílio seria da razão, tornando o homem de bem, né? Então, basicamente é isso aí. Ele também, como espírito, ele corroborou o que ele falou na época de encarnado. E vemos uma coisa muito interessante na visão de Santo Agostinho, na visão de Lamennais e próprio Platão, né? Eles passaram a ter esse clique, essa mudança, depois de passarem de uma fase inicial
da produção filosófica e escrita de todos eles. Nenhum deles começou, né, pensando nisso. Eles foram ensinados. Sócrates já passou isso, né? O Sócrates foi o primeiro filósofo a falar de vamos dizer assim, forçando um pouco a barra, de espiritualismo, né? De reconhecer que havia de espiritualidade, né? Deus único, principalmente. Exatamente. Então isso o Platão, que foi discípulo de Sócrates, já ouvia muito. E ele, após o tal do clique, que ele começou a ter a produção filosófica dele puramente como a gente conhece, passou a desenvolver bem isso aí. Assim como todos os outros, inclusive nós vamos falar futuramente do apóstolo Paulo também sobre isso. Eu vou só fazer um adendo aqui, tá? Como o nosso trabalho aqui é eminentemente um trabalho de divulgação da doutrina espírita, e a doutrina espírita nos mostra que o ser humano é muito maior do que a condição material em que ele se encontra durante uma existência. É um espírito imortal que tem que viver experiências para poder aprender os valores maiores das leis divinas. E você falou a respeito de socialismo. Eu diria o seguinte, que uma ideia... Não, você falou a respeito disso. Sim, mas não como doutrina política, é como uma coisa social. Mas exatamente para não deixar margem a dúvidas nos nossos irmãos ouvintes. Exatamente. Esclarecer. Tá? Vamos trocando a palavra socialismo por fraternidade, tá? Trocando a ideia de palavra ligada à política, mas considerando a palavra ligada à ética, aos valores, à moralidade. Humanidade. Exatamente. Humanidade. Nós chegamos ao nosso objetivo, que afinal de contas é a fraternidade e a solidariedade entre todos os seres humanos. Independentemente de forma, raça, sexo... Seja o que for. Que, afinal de contas, a lei de igualdade que nós estudamos dentro do próprio livro dos Espíritos mostra isso. Vamos ouvir a nossa vinheta antes de passar a palavra para a Guilhermina. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então vamos agora ouvir o comentário à dissertação de Platão, feito por Guilhermina. E aí, pegando o gancho, a gente imagina, Platão viveu durante encarnado, como nós o conhecemos, enquanto Platão, pessoa física, vamos colocar assim, muito antes de Cristo vir. E aí, desencarnou, voltou, e ele já tinha ideias abertas, ideias... Bom, aos amantes da filosofia entendem o que eu quero dizer. Os filósofos, todos eles que se apresentaram tinham ideias abertas, né? E tinham cabeças já pensantes de maneira diferente do restante da humanidade contemporânea deles, exatamente para que se fizesse pensar, para que se começasse o processo paulatino de abrir as cabeças das pessoas, dos seres viventes humanos daquela época e posteriormente. E o trabalho da filosofia é fantástico. Minha ode aos filósofos, os seus... Fala. Só uma coisinha só. Você talvez venha discordar, mas eu escutei de um filósofo uma vez uma coisa. A arte, ela antecipa a filosofia. Sim. A filosofia antecipa a ciência. E da ciência, como subproduto, só, digamos assim, surge a tecnologia. Certo, perfeito.
O grande problema dos nossos dias atuais é que nós estamos cultuando o produto final. Exato. Exatamente. Que é a tecnologia. Exatamente. Estamos nos esquecendo da origem, que é a criatividade que nos coloca mais próximos de Deus. Sim. E a criatividade é essa que foi desenvolvida através dos séculos, através dos próceres, que nos trouxeram formas de abrir a mente e fazer pensar. E não é à toa que Platão foi amigo de Aristófanes, um teatrólogo. Sim. Aí, voltando para Platão aqui. Aí, toda vez que falo em Platão, eu lembro da caverna. Não tem jeito, do mito da caverna. Mas ele... É importante no texto aqui, ele contextualiza uma coisa muito interessante, que a ideia de eternidade não era a mesma que os antigos entendiam. Então, você tem que contextualizar as definições. Aí ele diz, o teólogo que consultou as fontes lá atrás vai descobrir que o texto hebreu não atribuía a palavra eternidade da mesma forma que os gregos, os latinos, ou seja, dependendo da contextualização do raciocínio filosófico, do raciocínio teólogo, vamos colocar assim, a interpretação da palavra eternidade varia de acordo com o tempo do contexto em que foi vivido. E aí ele coloca aqui, os gregos, os latinos e os modernos traduziam por penas sem fim irremissíveis. Olha, eternidade de castigos corresponde, obviamente, à eternidade do mal. Então, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos existirão, porque será necessário. Porque o homem só aprende... Aliás, minto. O homem tem duas formas de aprender. Ou ele aprende se observando, mudando e trabalhando para a mudança pessoal e o contexto em que vive, ou ele aprende no sofrimento e na dor. Ponto. Deus dá a faculdade. A gente escolhe. O grande problema é que a maioria da gente, acaba escolhendo sofrer e chorar para depois parar e aprender. Mas existe a possibilidade. A qualquer momento você pode parar, fazer a autocrítica, analisar onde você está errando, aonde você está cometendo os equívocos e como você conserta os equívocos, os resultados dos equívocos que você vem cometendo. A partir daí, muda a história. O livre-arbítrio te leva exatamente. A escolher, ou aprende pela dor, amor ou pela dor. Pelo amor, exatamente. A gente tem esse livre-arbítrio. Agora, o grande problema é que para usar o livre-arbítrio como ele realmente, o contexto dele, a gente tem que mudar algumas coisas internas, mas isso a gente vai ver mais adiante. O mais interessante que eu coloquei é que ele colocou, os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo, óbvio, porque os textos sagrados, eles são feitos em épocas que a humanidade compreenderia, e com o avanço, aí vem a história, da arte, da filosofia, o raciocínio da humanidade se abrindo para reflexões e pensamentos. Uma das dádivas maiores que Deus nos deu é pensar, refletir, concluir, abrir a mente para novos conhecimentos e novas possibilidades. Então, ele coloca aqui, dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da túnica da inocência, e nesse dia não vai ter mais gemidos e ranger de dentes. Quando todos nós, humanidade, estivermos devidamente conscientes do nosso papel enquanto humanidade, aí entra empatia, solidariedade, fraternidade, igualdade de oportunidades, parará. Quando todos formos realmente iguais, em termos de sentimento, em termos de perspectiva, aí nesse dia não vai precisar mais ter choro e ranger de dentes, porque nós já teremos, cumprido a nossa parte individual de cada um a partir da nossa caminhada. E aí ele coloca aqui, eternidade de castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal era eterno. E somente Deus é eterno. Logo, ele não criaria o mal eterno, senão ele tiraria o mais absoluto dos seus atributos. Então, o que a gente precisa fazer? Esperar,
fazer autocrítica, analisar os nossos próprios sentimentos, e eu volto a falar que o outro é o outro, o que estamos em reflexão somos nós individualmente, e lembrar de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. É isso. Bom, eu não sei se todo mundo conhece o mito da caverna. É que eu citei, Tá? O mito da caverna fala a respeito, é uma fábula, digamos assim, de uma certa maneira, criada por Platão, no livro A República, em que ele fala a respeito de 3 indivíduos que estão numa caverna. Da frente deles existe uma parede de pedra clara, aonde eles veem as sombras das pessoas que estão lá fora da caverna e que, diante do sol, projetam as sombras. Eles só veem as sombras, e para eles aquelas sombras é a realidade. Até a hora que um deles resolve se virar na direção da entrada da caverna. E vai para a entrada da caverna e descobre que existe um mundo lá fora, claro, que é a realidade. Nós, vivendo na vida material, na grande maioria de nós ainda vivemos as ilusões de ver as sombras como realidade. E não percebemos que, na verdade, o que existe verdadeiro para valer é o mundo que nós temos que projetar o nosso pensamento, o nosso sentimento para além da entrada da caverna, onde nós voluntariamente nos colocamos. Isso fez com que Sócrates fosse condenado a beber cicuta. Incomodou. Interessante que quando a mulher de Sócrates falou com ele: Sócrates, você é inocente, como é que você aceita essa condenação? Ele disse: você queria que eu fosse culpado? Tinha que ser Sócrates. Tinha que ser, né? Não, Sócrates devia ser um tremendo humorista, sinceramente. Para fazer piada até com a condenação à morte, realmente, exato, não é para qualquer um, não. Mas é bom para a gente refletir que o mito da caverna até hoje é válido. Nós estamos muitas vezes nos alimentando de ilusões. Vamos refletir. Quando criou o mito da caverna, Platão usou uma fábula. Ou seja, ele fez uma ficção. Ele fez o quê? Arte. Fez arte, metáfora. Ele usou a arte para ensinar as pessoas a refletir. Da mesma maneira como Jesus ensinou por parábolas, usando a arte para ensinar valores. Da mesma maneira como todos os grandes filósofos e pensadores da humanidade utilizaram-se da arte para fazer com que as pessoas refletissem a respeito da sua materialidade e buscassem a sua espiritualidade. Vamos refletir bem a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe hoje, agora e para sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e mais consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade a este programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos aqui, como sempre, acompanhados e abrilhantando aqui o nosso programa por Marta Batista e pelo Pablo na técnica. Nós estamos já no finalzinho do livro, estamos aqui estudando seu último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Vocês já perceberam que Kardec sempre nos propõe um prefácio antes de nos enunciar as preces, porque para que nós entendamos o contexto, o cenário que envolve a situação que necessita da prece. E hoje não vai ser diferente, ou esta semana não vai ser diferente, nos programas desta semana. Nós vamos estudar então aqui. Já estudamos na semana passada a prece para as pessoas que têm para quem nós tivemos afeição e pelas pessoas que acabavam de falecer, né? Mas existem almas que acabaram de falecer, ou mesmo que a gente tenha afeição ou não, que ainda se encontram sofrendo. E essas almas precisam também de consolo. E é isso que Kardec vai nos tratar hoje aqui. Vai nos falar da situação delas e propor duas preces. E se nós tivermos tempo e condições, vamos dar continuidade no outro programa falando de outras pessoas que estão também em situação dramática. Uma pessoa também já falecida, que tenha sido um inimigo nosso, ou se achava inimigo, ou por um criminoso, ou um suicida, ou seja, é um pacote que Kardec está nos trazendo aqui de dramas, pessoas que estão em situação muito complicada. Então nós vamos iniciar esta semana com a Marta, nos elucidando aqui a respeito das almas sofredoras, quer dizer, em tese, está falando em geral, não está especificando o sofrimento. E depois, no outro programa, nós vamos falar mais especificamente de alguns casos dessas pessoas sofredoras. Vamos então, Martinha, dando início a isso. Uma boa noite para você. Boa noite, Tony, boa noite, Pablo, amigos ouvintes. Vamos então falar um pouquinho sobre a importância da prece pelas almas sofredoras que pedem orações. E esse tema ainda está dentro, né, daquele item 4, né, porque Kardec, no início do capítulo, divide as preces, né, no caso, o item 4 é preces pelos que não estão mais na Terra. Né? Ele começa com as preces gerais, prece por si mesmo, e depois, então, fala prece pelos outros e agora pelos que não estão mais na Terra. E como o Antônio bem destacou, hoje ele vai iniciar falando sobre as preces pelas almas sofredoras. Mas depois, né, vão ter outros tipos, né, de almas em situação diferenciada. Então, ele vai falar dos criminosos, né, vai falar dos inimigos, mas todos desencarnados. Então, nesse prefácio que Kardec nos apresenta, é um prefácio bem curtinho, mas ele fala de coisas muito importantes. Ele destaca duas questões. Né? Ele destaca, primeiro, a questão da ação da prece, como sendo fundamental, né, que você tenha essa compreensão de que a ação da prece explicada pela doutrina espírita, compreendida como os espíritas compreendem, faz com que você tenha uma noção diferenciada acerca dessa oração. Então você se sente, né, no dever de fazer oração pelas almas sofredoras que estão com tanto sofrimento que pedem preces. Elas pedem orações. E também fala justamente da condição específica das almas sofredoras.
para que a gente, então, compreenda o nível de sofrimento desses espíritos, e aí, entendendo isso, nós, logicamente, nos mobilizamos, o nosso coração se sente mobilizado para que a gente, então, comece a orar por eles. Então, vamos ver o pequeno prefácio que Kardec nos oferece. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, basta lembrar o seu modo de ação, como foi explicado anteriormente, itens 9, 18 e seguintes do capítulo 27. O capítulo 27 é intitulado Pedi e Obtereis. É ainda capítulo de prece, né? Já falando sobre a prece, no caso, esses itens tratam os itens 9. O item 9 trata da ação da prece, ou seja, como é que a prece se desenrola, como ela a fisiologia da prece. O que acontece quando nós fazemos uma prece? Por que é eficaz? Por que a sua ação é eficaz? E o item 18 que fala sobre a prece, a importância da prece pelas almas dos espíritos sofredores. Muito bem. Então ele segue aqui dizendo: aquele que se compenetrou dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Muito bem. Então vamos nos reportar ao capítulo 27, o capítulo Pedi e Obtereis, no item 9, e vamos então observar aqui o que Kardec nos fala sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. Ele nos explica que a prece se desenvolve através de uma transmissão do pensamento, ou seja, o pensamento, né, você pensa em alguém, pensa que vai pedir a Deus ou a algum espírito específico pela alma de fulano, no caso, né, porque são espíritos sofredores, e aquilo vai acontecer de que maneira? O que vai se desenrolar? Esse pensamento é como se nós estivéssemos mergulhados ou imersos no fluido universal. E imersos nesse fluido, é como se nós, então, usássemos, né, a vontade como uma força motriz que tem uma intensidade maior ou menor, de acordo com a tua vontade, e você, então, eleva aquele pensamento e pede por alguém. E, logicamente, você endereça ou a Deus, ou a Jesus, ou a algum espírito do seu agrado, ou do espírito que você tenha afinidade. E através daquele pensamento, né, que está imerso nesse fluido universal, estabelece-se ali uma corrente magnética, e essa corrente, então, vai ser o condutor daquele pensamento que você fez, daquele pedido que você fez, e vai, então, vai ser ouvido pelos espíritos encarregados da prece, né, de atender os pedidos daqueles que oram. E se você pedir a Deus, logicamente, esses espíritos vão ser encarregados de atender, de ouvir e analisar o seu pedido. Então, é importante que a gente entenda que a prece, a gente não vai mais entendê-la quando ela é eficaz, quando ela, realmente a sua ação se estabelece de forma positiva. Nós não vamos mais pensar que aquilo é algo mágico, que é uma coisa, né, um milagre que está acontecendo do ponto de vista mágico. Pode até ser entendido como milagre, como algo notável que está acontecendo, né? Porque é notável Deus permitir que isso aconteça. Mas não é um milagre, não é uma mágica. O que está acontecendo ali é explicado de uma forma científica, pela ciência espírita, mas é científico. Ou seja, estabelece-se uma comunicação através de uma corrente. E através dessa corrente, né, é que nós vamos, então, ter os nossos pedidos ouvidos e analisados. Ora, então, quando nós, né, isso que Kardec destaca, né, quando você conhece a ação da prece, a eficácia da prece através da visão espírita, você passa a ter um entendimento
e se compenetra de que realmente aquilo ali, se você pedir com fervor e pedir algo sério, com certeza você vai ser ouvido. Então essa certeza de que você vai ser ouvido te faz se compenetrar de que essa verdade vai atender, vai auxiliar a um número enorme de pessoas. Então, com certeza, você vai se sentir movido, né, com assim uma esperança muito grande e a certeza de que realmente aquilo vai acontecer. A ação vai ser eficaz. Ora, e a outra questão, o outro lado que ele chama a atenção para que nós entendamos a importância dessa prece pelas almas sofredoras é falar exatamente do que são, né, os espíritos sofredores, as almas que sofrem e que pedem preces. E aí nós temos que nos reportar ao livro Céu e Inferno. Na segunda parte, no capítulo 4, Kardec trata exatamente das preces, né, e do que acontece com os espíritos sofredores. Ele divide, né, as partes são, os capítulos são divididos com as categorias dos espíritos. O capítulo 2 trata, o primeiro trata justamente do passamento. O segundo trata dos espíritos felizes. E aí, em ordem decrescente, o Kardec vai apresentando para nós os espíritos e as suas condições. Depois dos espíritos felizes, ele vai descendo, vem os espíritos em condições medianas. Logo depois, vem os espíritos sofredores. Então, quando ele fala dos espíritos sofredores, ele já intitula, né, esse primeiro artigo aqui como o castigo. E quem escreve, né, quem dita, no caso, é o espírito George, um espírito que tem mensagens na codificação, um espírito superior. E ele, então, vai esclarecendo as pessoas na Sociedade Espírita, né, de Paris, onde, então, ele vai falar sobre esses espíritos. Mas nós vamos fazer uma pausa e voltamos já já para falar sobre esses espíritos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Antônio Barbosa e Marta Batista. O espírito George, né, ele de uma forma assim didática, para que a gente entenda bem a condição difícil desses espíritos sofredores, né, ele divide essa categoria em espíritos endurecidos, egoístas e maus. Maus aí, não só no sentido de que o espírito fez uma maldade, mas no sentido de que o espírito não está na categoria do bem, ou seja, ele não é voltado para a prática do bem. Então, muitas vezes, o espírito não quer fazer o mal, mas o fato dele não fazer o bem faz com que ele esteja mergulhado nessa situação do mal. Então ele fala mal nesse sentido. Nem sempre um espírito sofredor vai ser um espírito necessariamente mau. Eu acho que essa categoria do mal, que realmente elabora ideias maldosas, eu acho que a gente pode encontrar mais naquele capítulo que trata dos espíritos endurecidos, né? Esses é que talvez a gente possa entender como espíritos que ainda estão se comprazendo no mal nesse ponto de vista, né? Eles sabem que aquilo ali é um mal, mas eles se comprazem em fazer aquilo. Então, entendida a diferença, né, do mal aqui como a ausência do bem, ele diz que eles são espíritos egoístas também. E eles, logicamente, sofrem. E esse sofrimento, né, dá a impressão a eles de que aquilo ali não vai ter fim, porque é uma expiação longa, né, pela qual eles passam, porque eles são renitentes no erro, né, eles são espíritos que permanecem naquele ponto de vista e custam a sair daquela condição. Olha, nós todos aqui estamos mergulhados nessa categoria de espíritos de terceira ordem, né, podendo ser não só um sofredor, mas até num outro quesito aqui,
num desses capítulos que ele vai expondo. E aí, nessa condição, basta a gente lembrar das nossas ideias, né? Ideias que nós temos no trato da vida, no dia a dia, e que muitas vezes nós nos julgamos corretos com aquelas ideias e nos mantemos firmes. Não chegamos a ser, no ponto de vista, endurecidos, né? No ponto de vista de que praticamos o mal querendo fazer o mal. Mas somos endurecidos muitas vezes porque somos teimosos e permanecemos errando daquele jeito e achando que aquele nosso jeito é o melhor, né? É só a gente pensar na nossa vida cotidiana que a gente vai ver o quanto isso é mais possível e mais comum do que a gente imagina. Mas, evidentemente, que depois que o espírito volta, né, para o espaço, volta para a erraticidade, o espírito tem condição de fazer a avaliação daquilo que está acontecendo e ele não se sente bem, porque ele não está numa condição confortável. E aí olha só o que o espírito George fala. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, entendendo aí que nem sempre é aquela maldade elaborada, e sim a maldade no sentido de estar afastado do bem ou das leis divinas. O que os desespera, ou seja, aquela vida que eles levavam, né, aquilo que eles faziam, o que os entretinha, não entretém mais, porque no mundo espiritual a vida tem que ser passada limpo. Então, não dá mais para permanecer daquele jeito, como nós na vida física abafamos a consciência. E isso, né, quando ele entra em contato com essa realidade, mas não está numa situação confortável, né, aquela situação vibratória que lhes traz uma sensação de felicidade, de equilíbrio, de harmonia, de paz. E aí, quando eles fazem isso, né, eles vão envolvendo e fazem com que esses espíritos sejam presas das suas ideias. E ficam ali presos a eles, e eles absorvendo aquelas emanações vibratórias desses espíritos e vão continuando com o jugo e a dominação. Então, visto isso, a gente percebe quanto essas almas sofrem e o quanto aquele ambiente é nocivo para eles. Por isso, ser tão importante quando eles começam a sentir o peso, né, daquele ambiente nocivo e começam a pedir preces, nós então, antecipadamente, como espíritas, já sabendo disso, vamos orar por esses espíritos. Então, a primeira prece que Kardec oferece é a seguinte: Deus, clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, especialmente sobre a alma de fulano. Bons espíritos, nos quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei luzir aos seus olhos um raio de esperança, e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se depurarem e alcançarem seu adiantamento. Fazei-os compreender que, por seus esforços, eles podem abreviar o tempo de suas provações, porque é uma das questões que mais os incomodam, mais os afligem, é justamente a ideia de tempo. E eles, então, lógico, a referência desses espíritos, né, de terceira ordem, como a nossa, ainda é totalmente material. E no caso deles, como eles ainda estão envoltos, né, a esses planos de dominação, é mais complicado ainda. Quando eles começam a perceber que aquilo não é bom e que eles não estão numa boa, como a gente costuma dizer, né, não estão de boa, eles então começam a pedir, já quase que no desespero, começam a pedir preces. Então, as nossas preces, ainda que não sejam específicas porque algum espírito pediu,
né, ou algum ente querido nosso disse a respeito de um outro parente que necessitava, nós já vamos fazendo essas preces independente de algum pedido. E, logicamente, um dos quesitos da prece é abreviar essa sensação de tempo, de eternidade que eles sentem na erraticidade. E também, logicamente, que os envolva para que eles se arrependam e se conscientizem de que aquela forma de atuar junto às pessoas, no caso os espíritos agora, né, e até mesmo sobre os espíritos encarnados, não é a forma correta, ou seja, subjugando e dominando. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes abrandar suas penas, mostrando-lhes que existem na terra seres que deles se compadecem e que desejam a sua felicidade. Olha que interessante, né? Quer dizer, uma forma deles começarem a perceber que o bem é algo melhor do que a maneira como eles viviam, apartados das leis divinas, ou seja, no mal, na ausência do bem, eles vão começar a entender o bem como uma existência real e importante na vida deles, e que vai ser determinante, não só para abreviar as suas penas, mas também para que os ilumine, para que eles perseverem nas boas resoluções. E aí, lógico, vão deixar de serem felizes para serem felizes. A outra prece que Kardec nos diz é a seguinte, nos sugere, é a seguinte: nós te pedimos, Senhor, que derrames sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do teu amor e da tua misericórdia. Tem piedade das nossas fraquezas. Tu nos fizeste falíveis, mas nos deste forças para resistir ao mal e vencê-lo. Então a gente percebe aqui que na primeira prece a gente pedindo por alguém, por uma alma sofredora. E aqui é a alma sofredora já em condição de pedir. Ela já está pedindo. Tem piedade das nossas fraquezas. Tu nos fizeste falíveis, mas nos deste forças para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir às suas más tendências e que ainda se encontram no caminho do mal. Que os bons espíritos os envolvam, que a tua luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós te pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças para suportar as suas provas terrestres. Tu nos deste um fardo para carregar, Senhor, e nós só devemos depositá-lo aos teus pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem algumas vezes nos falta em meio ao caminho. Tem piedade desses servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a tua justiça seja indulgente com eles e permita que os bons espíritos lhes concedam alívio, consolações e a esperança no futuro. A probabilidade de perdão é fortificante para a alma. Deixa que os culpados que se desesperam a vejam, porque, sustentados por essa esperança, encontrarão forças na própria intensidade das suas faltas e dos seus sofrimentos, para resgatar seu passado e se prepararem para conquistar o futuro. Olha que interessante, quer dizer, sempre uma prece voltada para a esperança, para que o espírito não se desespere, apesar dele se perceber agora imerso naquele sofrimento e que ele sabe que aquilo vai levar um tempo, mas que ele possa entender também, através da prece, que aquele sofrimento vai ser abreviado à medida que ele se conscientize dos seus erros. Não é mesmo, Antônio? É verdade, Marta. Nós vamos ficando então por aqui hoje, desejando a todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.